Bom dia, bom dia, bom dia. Oi, pessoal. Olha só, hoje nós vamos para o assunto de ciências, tá? Vamos trabalhar da página 500 até a página 504, ok? Então, nós vamos iniciar ainda com a lição 3, que fala sobre a questão da água. E depois nós vamos já começar a lição 4, que a gente vai trabalhar a atmosfera da Terra, tá bom? Então, vocês vão pegar o livro, fazer a leitura das atividades das páginas, certo? A partir da página 500, vocês vão fazer a leitura, inicia com o subtópico a água nos seres vivos, depois água, elemento da natureza, e encerra o capítulo, a lição 3, com as atividades, tá? Então, tem primeira, segunda e a terceira questão, tá bem tranquilo, tá? Vocês vão conseguir resolver e responder com bastante facilidade, tenho certeza disso. Então, você lê tudo, tem algumas questões muito interessantes nessa questão da água no ser vivo, né? E eu quero que vocês sublinhem, tá certo? Então, vocês vão sublinhar em cada subtópico desse, vocês vão sublinhar aquilo que julgarem mais importante, ou então alguma coisa que vocês tenham dúvida, que vocês acharam muito interessante, que não sabiam ainda, certo? Então, vocês vão fazer exatamente isso, fazer a leitura, pontuando o que vocês julgarem de mais importante, certo? Para que a gente possa falar sobre esses assuntos depois, tá bom? Então, vocês vão fazer a questão 501, responder a 501, e depois a gente vai passar para a atmosfera da Terra. Como é a atmosfera? Esse aqui eu vou fazer a leitura junto com vocês, porque é o nosso assunto novo. O outro assunto ainda é continuação sobre a água na natureza, e que era a lição 3, nós vamos iniciar a lição 4, a atmosfera da Terra. Então, vamos iniciar a leitura, certo? Para que vocês possam resolver a página 504, que são as atividades referentes a esse assunto, tá? Então, vamos lá. Como é a atmosfera? A atmosfera é a camada de ar que envolve nosso planeta até cerca de 11 km de altura a partir da superfície. Isso já é muito importante saber. Esse ar é formado por uma mistura de gases, como nitrogênio, oxigênio, gás carbônico, vapor d'água e outros em menor quantidade. Partículas sólidas e líquidas flutuam no ar, sendo que nas baixas altitudes há maior quantidade de gases do que nas altas altitudes. A vida na Terra não seria possível sem a atmosfera. Ela mantém o calor da Terra e filtra grande parte das radiações solares prejudiciais à vida. Além disso, os gases são muito importantes para a vida na Terra. Então, essa camada de ar, que é a atmosfera, é importantíssima para a questão da nossa sobrevivência, tá? Então, o gás oxigênio é absorvido pela maioria dos seres vivos para a obtenção da energia necessária à vida. O gás carbônico é essencial na produção do alimento de que as plantas precisam para crescer e se reproduzir. O nitrogênio do ar é fixado por bactérias e transformado em sais que são absorvidos pelas plantas e utilizados para formar proteínas. Então, cada gás desse tem a sua importância, né? Dentro da nossa sobrevivência mesmo. Aí ele tem uma curiosidade, né, sobre os ursos polares. Vocês podem ler depois, tá? E vamos passar para 503. Efeito estufa e aquecimento da Terra. A temperatura da Terra está aumentando no mundo inteiro. Esse aquecimento
é causado pelo aumento do efeito estufa. O efeito estufa do planeta é semelhante àquele que ocorre em uma estufa de vidro para o cultivo de plantas. Nessa estufa, os raios solares entram através do vidro e aquecem o chão e os objetos. Aquecidos, eles emitem raios infravermelhos, calor. Parte dessa radiação sai pelo vidro e parte fica presa na estufa. Desse modo, ela permanece aquecida durante a noite. O aumento do efeito estufa tem provocado maior aquecimento da Terra. Presta bem atenção nessa ilustração que tem aí, tá? De uma estufa, né? Ele está ilustrando uma estufa e relacionando com o que acontece com o nosso planeta Terra em relação ao aumento do efeito estufa. Então, o aumento do efeito estufa tem provocado maior aquecimento na Terra. Essa é a consequência desse aumento. Esse aumento se deve ao acúmulo de gases produzidos pelas atividades humanas, principalmente o gás carbônico emitido pelos veículos. Se o aquecimento da Terra continuar aumentando, haverá elevação da temperatura, derretimento do gelo nos polos, aumento de água nos mares e maior incidência de furacões. Então tá lá a Terra, os raios solares eles batem e voltam. Mas o que tem acontecido é que os raios solares batem, mas eles não voltam na mesma proporção. Eles ficam. Então, por isso que a Terra tem ficado mais aquecida, certo? Tem ficado mais quente, a gente percebe isso no nosso dia a dia, né? Assim como a estufa, os raios solares, eles penetram pelo vidro, eles entram pelo vidro, voltam e outra quantidade fica, que é o que mantém a estufa aquecida. Então, da mesma forma acontece com o nosso planeta. Essa incidência de raio solar que fica na Terra aquece a Terra. E a gente sente isso o tempo todo, né? Agora, graças a Deus, está um pouquinho friozinho assim. A temperatura está mais tranquila. Mas normalmente a gente sente muito calor. Camada de ozônio. O ozônio é um gás da atmosfera que se acumula em uma camada situada entre 10 e 50 km de altitude e filtra parte dos raios ultravioleta, presta atenção, que fazem parte das radiações solares e são nocivos à nossa saúde, à agricultura e à vida de outros seres vivos. Em 1977, os cientistas descobriram que o ozônio estava sendo destruído por substâncias químicas liberadas no ar, como os clorofluorocarbonos. Havia um buraco na camada de ozônio. Por isso, na década de 1980, vários países se comprometeram a não usar mais esses compostos. Em 2014, cientistas das Nações Unidas e da Organização Meteorológica Mundial anunciaram que o buraco na camada de ozônio não estava mais aumentando e espera-se que o problema esteja resolvido até a metade deste século. Então vamos lá. A camada de ozônio, ela protege a Terra dos raios ultravioletas. Lembrando que o Sol é necessário para a nossa sobrevivência, mas não na forma que ele se apresenta, né? Então, se a gente recebesse os raios solares sem a existência dessa camada, a gente não iria aguentar. Então, a camada de ozônio, ela serve para proteger a Terra dos raios ultravioletas, para que eles cheguem até nós da maneira que a gente vai conseguir suportar. Se essa camada de ozônio ela começa a ser destruída, então os raios solares começam a incidir de uma forma muito forte, que a nossa pele não suporta. Então isso pode trazer muitos danos
para a nossa vida, para a questão da agricultura que ele fala, né? E para a vida de outros seres vivos, no geral, né? Para os seres vivos em geral. Isso pode causar muitos problemas, certo? Então, na página 504, nós temos aí, completa as informações do quadro. A atmosfera você volta lá para o começo, lá para o comecinho da página 502, para te ajudar a responder. A atmosfera é formada de, e a atmosfera protege os seres vivos dos... Pode voltar lá, fazer a leitura novamente, para que vocês possam responder. Segundo, o que é efeito estufa? Complete. Você vai completar respondendo o que é efeito estufa, tá certo? O Sol penetra na... Volta lá para a página 503, efeito estufa e aquecimento da Terra, para que você possa responder a segunda e a terceira questão, qual é a causa do aumento do efeito estufa? Qual é a causa do aumento do efeito estufa? Também tem lá a questão dos gases que são liberados, né, na atmosfera o tempo todo. Qual é a consequência do aumento do efeito estufa? O que é que acontece com a Terra? A Terra fica mais o quê? O que é que acontece? Dando todos esses exemplos aqui. O aumento do efeito estufa tem provocado isso, tá? Então, essas são as consequências. Quinta questão, qual é a importância da camada de ozônio? Que eu acabei de falar, qual é a função dela, né? Sexta questão, no verão de 2010 e 2011, houve redução de 40% da camada de ozônio no Ártico, conforme noticiado pela Organização Meteorológica Mundial, OMM. Com base nessa informação, responda, a diminuição da camada de ozônio deve trazer alguma preocupação à população do hemisfério norte e por quê? Digam aí, por que a gente deve se preocupar com essa questão aí da diminuição da camada de ozônio? O que é que isso traz de riscos para nós? Pesquise e responda, que providências estão sendo tomadas para evitar danos à camada de ozônio? Quais são as providências que estão sendo tomadas para evitar danos à camada de ozônio? Até aqui no final do livro, na questão da camada de ozônio, ele fala um pouco sobre isso, né? Mas a gente vai pesquisar junto sobre essa sétima questão, ok? Então, faça da primeira à sexta questão, da página 504, voltando sempre à leitura das páginas anteriores, ok? Então, vai lá, esse é um assunto importantíssimo para que a gente possa mudar alguns hábitos, né? Para que a gente possa viver melhor e cuidar mais do nosso planeta. Cuidando do nosso planeta, a gente vai estar cuidando diretamente da nossa vida, certo? Da questão da nossa sobrevivência. Começa com pequenas atitudes, mas que mais na frente vão surtir efeitos grandiosíssimos e que farão a diferença para as próximas gerações, certo? Então vai lá, assiste o vídeo, faz a sua atividade e daqui a pouco a gente volta para fazer a nossa correção e tirar dúvidas que aparecerem, tá bom? Beijo para vocês!